família, mais um momento do Projeto CEA em Casa. Continuamos com a nossa campanha de óleo de cozinha usado. Então, se você puder, não jogue fora o seu óleo. Traga para a nossa casa, você vai estar ajudando o projeto social do CEA e também a qualidade de vida, né, para o meio ambiente. Então, contamos com cada um de vocês. Nesse momento, Luiz Almeida, com o tema Sempre Vivos. Olá, amigos, mais uma vez, muito satisfeito pelo convite, mais uma vez, para trazer as nossas reflexões dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos tecer os comentários sobre o livro Pão Nosso, no item 42, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Tem como título Sempre Vivos. Então Emmanuel traz para a gente, nesse capítulo do livro Pão Nosso, umas reflexões sobre as anotações de Marcos, no capítulo 12, no item 27. Diz Marcos, diz as anotações segundo Jesus: Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos, por isso vós errais muito. Então, Emmanuel traz para a gente sobre essa passagem de Jesus as explicações. Porém, para que a gente possa entender um pouco sobre Emmanuel, a gente precisa, Emmanuel é aquele conhecimento concentrado. E para que a gente possa diluir um pouco o entendimento, para que possa ficar um pouco mais palatável aos nossos entendimentos, eu retornei um pouquinho, no ensinamento de Marcos, do capítulo 18 até o 27, para que a gente possa entender mais dessa passagem. Essa passagem, ela vem dizer dos saduceus. Saduceus, eles eram povos, Saduceus e a ressurreição. Os saduceus eram um povo que não acreditava na ressurreição, ao contrário dos fariseus. Os fariseus já acreditavam na ressurreição. Então, os saduceus, ao encontrarem com Jesus, quiseram pregar em Jesus uma pegadinha ou deixar Jesus numa saia justa. E aí contaram um caso, para Jesus. Então, ele contou o caso da mulher com 7 irmãos, e 7 irmãos. Então, diziam eles que na época de Moisés, Moisés tinha deixado a informação de que num casamento, quando o esposo morresse ou desencarnasse e a esposa não tivesse filhos descendente desse casamento, essa esposa deveria casar com um irmão desse marido para que pudesse trazer descendentes para essa família. Porém, os saduceus contaram uma história, fictícia, lógico, mas para ilustrar a verdadeira pergunta, dizendo que existia um casal, casados, e esse marido morreu. E casou-se com um irmão do marido, e depois esse morreu, e assim sucessivamente casou com outro, durante 7 vezes. 7 irmãos dessa pessoa que vieram também a falecer, inclusive também a esposa, a primeira esposa, essa mulher. E aí a questão da pergunta dos saduceus a Jesus é: Senhor, quando ressuscitarem,
quem será o esposo desta mulher, desde o momento que ela casou com os outros 7. Né? E aí Jesus, olhando para os saduceus, lhe disse: o erro de vocês é que tem o desconhecimento das Escrituras, como também o desconhecimento das leis de Deus. E falou também: quando ressuscitarem todos, estarão e serão anjos no reino dos céus. Então, Jesus esclareceu a ele 2 pontos, né? A reencarnação, né? A ressurreição, o retorno à verdadeira casa, que é o plano espiritual, e que todos seriam anjos. Né? Por que isso? Porque Jesus, naquela época, as pessoas interpretavam anjos como alguém na criação de Deus privilegiados, porque eles entendiam que não reencarnariam e não voltariam para a pátria espiritual. Né? Eles achavam que os anjos, os arcanjos, eram privilegiados de Deus. Né? Então, isso ficou marcado naquele ensinamento de Jesus. E aí, ele falou também: Deus falou a Moisés lá nas sarças ardentes que Deus é dos vivos de Abraão, Isaque e Jacó. Olha, que ensinamento que tem nessa passagem. E aí a gente vai entender um pouco, né? Porque Abraão era um ancião, né, que já tinha o conhecimento do Deus e acreditava no Deus único, e que naquela época ele já ancião e não tinha descendentes, ele não tinha filhos. Então ele recebe na sua casa duas pessoas que vinham caminhando, né? Antigamente andava-se muito, né? Então aonde encontrava-se uma aldeia, eles davam hospedaria. E Abraão recebeu essas duas pessoas e deu hospedaria. Sara, a sua esposa também, uma pessoa já de bastante idade, deu hospedaria, serviu, lavou os pés daquelas pessoas. E aí, naquela época, né, pessoas que andavam muito, receber uma água fresca nos pés era delicioso. Então, e diante daquela receptividade de água fresca para se lavar os pés e uma comida, eles ficaram muito gratos. E profetizaram, porque eram profetas e também espíritos superiores, de que Abraão iria ter um filho e que a descendência de Abraão iria ser longa e grande. E Abraão ficou meio assim, porque ele já era idoso, né? E a sua esposa, porque a casa antiga era pequena, né? E era dividida por cortinas, né? E ela riu do outro lado. E os profetas disseram: tu ris, então o teu filho se chamará Risada, que significa Isaque. Então, Isaque foi a descendência de Abraão, e Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Né? E Jacó, né, depois, com a descendência de Jacó, teve 12 filhos, que foi depois, mais tarde, houve a mudança do nome de Jacó para Israel. Né? Então, os 12 filhos de Israel, né, que eram
antigo Jacó, transformou nas 12 tribos de Israel. Né? Então, essas 12 tribos de Israel consolidou, né, na nação de Israel, que significa o povo de Deus. Então, com isso, com esse nosso resumo, né, para que a gente possa ter o entendimento, diz Jesus: ora, Deus não é dos mortos, mas sim dos vivos, né? Por isso que vós errais muito, saduceus, né? Porque eles tinham esse conhecimento da antiguidade, porque Abraão, a descendência de Abraão, né? A descendência que montou toda Israel é a descendência de Abraão, né? Então, Emmanuel pega esse último parágrafo e traz o conhecimento para a gente. E diz assim: quando falamos dos mortos, de morte, queremos falar da vida espiritual. Como falamos, escrevemos, ditamos sobre morte, queremos falar da vida espiritual, né? Porque a morte nada mais é do que uma passagem. E treinamos para essa passagem todos os dias quando dormimos. Não é verdade? E muitas das vezes nos desesperamos quando a encontramos na realidade. E aí também tem um gênero de morte, né, que Emmanuel vem trazer para a gente nessa grande passagem, nessa grande lição, que é o gênero da tortura do mal, né? Tortura do mal dentro de nós, ou o mal que nos aconteça, né? Através do remorso interno, né? Através do crime que praticamos com outra pessoa, quando usamos a droga lícita e droga ilícita também, né? Então, todos esse sentimento do mal nos distancia do belo e do bom, e automaticamente nos distancia de Deus, né? Dos seus ensinamentos, do caminho. E que caminho é esse? O caminho é Jesus, né? Que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por meio dos meus ensinamentos. Porque não sou diferente de cada um de vocês. Sou só um irmão mais velho, que detenho o conhecimento e venho trazer para vocês o conhecimento para melhor trajeto para chegar ao Pai. Né? E chegando o momento que somos filhos da criação de Deus, né? Chegado o momento de estarmos atentos, vigilantes, de que somos filhos de um único Pai. Todos nós somos irmãos diante de Deus, né? Então, quando atravessamos os portais da morte, não encontramos lá senão a nossa verdadeira casa, né? A nossa verdadeira casa. E a ressurreição, Luiz? A ressurreição, se realmente ocorresse, iria de encontro com as leis naturais, não é verdade? Vamos supor assim, olha, desencarnamos e esse corpo vai para a Terra, né? E ali ele vai se decompor e vai servir de alimento para outras plantas e outros animais vão se alimentar, né? Vão virar alimento para as árvores que vão dar frutos, que vão dar flores, e aí esses animais que também vão se alimentar daquela, e aí vira uma cadeia, não é? Uma cadeia que vai. Então, o antigo pensador disse: na terra nada se cria, tudo se transforma. Então, se
essa ressurreição realmente acontecesse, o que ia acontecer? Iria ter que se desfazer toda aquela cadeia e tudo isso ia se destransformar. Né? Então, olha, que desarmonia que iria acontecer na Terra. Então, a ressurreição é o retorno à casa. Quando deixamos o corpo, ressurgimos na pátria espiritual. Né? E além da sepultura, permanecemos vivos, trabalhando e progredindo sempre. Né? Então, além da sepultura, né, estamos ali revividos, né, trabalhando como uma escola, que a gente vai à escola para trabalhar, para experienciar, para sofrer os testes, as provas, não é assim que acontece no colégio? E depois nós não retornamos à nossa casa? E como retornamos para a nossa casa? Com dever de casa, com exercícios para fazer, não é assim? E é assim na espiritualidade. Retornamos para lá, para trabalharmos, para exercitarmos, para voltarmos à carne, para voltarmos a encarnar, para termos novas experiências, para aprendermos coisas novas. Né? Então, para os desordeiros, para aqueles ainda contrários à lei de Deus, basta a desordem, tanto na terra, tanto encarnados quanto desencarnados. Mas são irmãos nossos, sofredores, que precisam também do nosso auxílio e da nossa orientação. Porque muitas das vezes podemos ser ele ontem, né? Poderíamos estar com dificuldade ontem, fora do caminho, mas hoje, com a ajuda de muitos amigos, retomamos o nosso caminho ao lado do bem. E para finalizarmos, Emmanuel deixa uma linda mensagem, uma linda frase para fecharmos essas nossas reflexões. Que diz assim: guardemos a lição do Evangelho e jamais nos esqueçamos que o Pai, que é Deus de vivos e imortais. Então, amigos, nós somos imortais. Uma vez do lado de lá, uma vez do lado de cá, mas sempre imortais. Muito obrigado pela oportunidade da casa, por estar mais uma vez aqui junto com vocês, refletindo um pouco sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Até a próxima oportunidade e Jesus abençoe a todos vocês. Paz e bem para todos nós.